Nesse segundo vídeo da série, um assunto que ultimamente tem andado muito em alta, que é a trombofilia, por vários motivos. Então, trombofilia é a possibilidade, a capacidade de um organismo de produzir muitos coágulos, podendo levar a tromboses. E essas tromboses, elas podem ser em qualquer parte do corpo. Geralmente, mais frequente, menos maligna, são as tromboses venosas profundas nas pernas, tromboses venosas profundas nos braços. Formas mais graves, embolia pulmonar, o famoso TEP, o AVC isquêmico. Eu considero eventos tromboembólicos como um infarto também. E eu já vi tromboses em outros sítios mais raros, mas para mim tão raros, porque hematologia é uma referência para essa doença. Então, trombose em artéria veia gonadal, trombose renal, trombose mesentérica, trombose de retina. Então, é o fenômeno que ocorre por um distúrbio trombótico e que pode levar à formação de coágulos em qualquer parte do corpo. Então, a gente tem durante nossa vida a formação e destruição de coágulos. Ela é um fenômeno que a gente chama de um equilíbrio dinâmico, em que, da mesma forma que você tem a formação de um coágulo, você tem a sua destruição, a menos que você tenha alguma necessidade de suspender uma hemorragia, seja por um corte, um machucado, uma ferida cirúrgica, né? Então o médico faz uma operação e você precisa do seu sistema de coagulação para cicatrizar. Então ocorre um fenômeno de desequilíbrio entre a formação e a destruição do coágulo. Isso é chamado trombofilia. Existem as trombofilias adquiridas e as trombofilias hereditárias, que são genéticas, que elas, assim, a trombofilia, ela pode estar relacionada a vários fatores: cânceres, doenças autoimunes, reações inflamatórias graves, como o Covid de forma grave, levou muita gente a ter trombose pela reação inflamatória. Infecções muito graves também podem levar a esse distúrbio tromboembólico. E algumas pessoas que têm hormônios, né, anticoncepcional, algumas pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver trombose na gestação podem ter complicações. O diagnóstico é feito através do exame de Doppler. Então, é um tipo de ultrassom que vê a suspensão, a diminuição, a ausência de fluxo em determinada veia, que pode ser em qualquer parte do corpo, como eu já falei. Existe o Doppler da perna, existe o Doppler das carótidas, existe o Doppler dos braços, e tem as angiotomografias especializadas para protocolo de TEP, e as angiorressonâncias cerebrais, mesma coisa, angiorressonância abdominal, para ver se teve alguma oclusão arterial ou venosa abdominal para as tromboses mesentéricas ou de vasos internos. O sintoma geralmente começa com um quadro de dor, quando é em membros superiores ou inferiores. AVC isquêmico também pode cursar com dor de cabeça. A embolia pulmonar pode cursar ou não com dor, mas o que é muito característico é a falta de ar. Já o AVC isquêmico, a trombose em sistema nervoso central, é pela alteração na parte neurológica, então tontura, perda de movimentos, perda de fala, cegueira. E o tratamento é a base de anticoagulante. Existem alguns novos anticoagulantes que não são tão novos assim, que a gente tem vários protocolos para tratamento. Você tem um protocolo em que você tem que inicialmente na UTI ou no pronto-socorro entrar com as injeções de enoxaparina para que esse coágulo ele seja dissolvido o mais rápido possível e o dano ao tecido do paciente seja o menor possível. E o tratamento se dá através de medicações via oral para casa. Existem alguns consensos para o tratamento. Então, por exemplo, trombose venosa profunda de membros superiores ou inferiores, o tratamento de 3 meses. A embolia pulmonar, o tratamento de 6 meses. O AVC, 1 ano. Só que isso depende de vários fatores.
se esse coágulo foi totalmente desfeito, se ele é parcialmente desfeito, ou se essa pessoa tem trombofilia. Então, qualquer um desses eventos, trombose venosa profunda, membros superiores e inferiores, embolia pulmonar, AVC, em alguns casos infarto, bem como mulheres que tiveram trombose gestacional, aborto de repetição, restrição de crescimento fetal ou até hipertensão gestacional, DEG, com ou sem as suas complicações, que são eclâmpsias ou pré-eclâmpsias, devem ser encaminhados para o hematologista para investigação de trombofilia. Hoje em dia se banalizou muito a pesquisa de trombofilia, o que não está correto. A gente faz a pesquisa de trombofilia em pessoas que já tiveram pelo menos um evento tromboembólico e familiares próximos, como filhos, irmãos e sobrinhos. E nem todo mundo precisa de profilaxia com anticoagulante. Isso gera um grande desconforto no paciente quando ele vem assintomático, sem familiares, com histórico de eventos tromboembólicos no consultório, e ele sai de lá frustrado, muitos aliviados, porque não precisam fazer uso de enoxaparina, que são as injeções, ou anticoagulante via oral, por prevenção ou durante algum tratamento ou durante a gestação. Se você conhece alguém que tem ou já teve trombofilia ou eventos tromboembólicos, uma ou mais tromboses, encaminha essa pessoa para o hemato, conversa direitinho, porque o médico mais habilitado tecnicamente para fazer o segmento, o diagnóstico e o tratamento para paciente com eventos tromboembólicos é o hematologista.